Bem-vindos a mais um Babu Podcast. Eu sou a Tamara. Eu sou a Thaís. E o episódio de hoje é o nosso primeiro Babu Nacional. Ele é muito especial. Sim, a gente tem uma convidada muito querida, que é a Larissa Nunes, que inclusive já trabalhou com a gente antes. Isso, mas hoje, nesse episódio, a Larissa vai falar sobre outro trabalho. Sim, de um trabalho que com certeza você conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é a série Coisa Mais Linda, uma produção Netflix. A Larissa faz a personagem Ivone, uma jovem mulher que está aí tentando se descobrir na carreira, como também na vida. Larissa, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Babu Podcast. Obrigada pelo convite, meninas. Bom, para quem não sabe, a Larissa já trabalhou com a gente antes, né, no nosso projeto de retalhos, um episódio especial chamado Homework, lançado em março de 2019. Então a gente está muito feliz em falar com ela de novo. Obrigada pelo convite. Foi uma participação muito bacana, assim, conhecer o trabalho de vocês, Babu, e eu fiquei muito feliz, assim, por poder manter o contato, né? Da gente poder ainda se falar, trocar ideias sobre cinema, trocar ideias sobre tanta coisa. Isso é verdade, é muito bom. Então, assim, primeiramente, super parabéns, né, pela série Coisa Mais Linda. É ótimo ver você participando nesse papel, foi super interessante quando a gente começou a assistir a série e falou, é a Larissa. É a Larissa na hora. Mas é a Larissa. Então a gente quer muito bater esse papo com você sobre todo esse seu personagem, a Ivone. Que cresceu bastante, né? Foi muito legal de ver como ela cresceu na segunda temporada. Sim, ela veio na primeira, né, e como um papel coadjuvante, né, ali compondo o núcleo da Adélia, né, que é a parte de Jesus, e contando também um pouco dessa juventude negra dos anos 60, carioca, né, cheia de energia, querendo fazer várias coisas. Então, eu acho que a segunda temporada foi um salto, assim, para mostrar uma Ivone mais madura mesmo. Um lugar também que era interessante dela mostrar para o público, né? Não somente aquela jovem divertida, toda espiritada. Acho que foi um trabalho, assim, bem interessante de mostrar para o público. Com certeza, a gente vê uma nova Ivone. E quando você foi selecionada, né, para Coisa Mais Linda e tal, a série se passa no Rio de Janeiro, no finalzinho ali, começo da década de 60, finalzinho de 50. Você recebeu algum material de referência da época, ou até referências musicais? Teve alguma coisa que você foi pesquisar que te surpreendeu? Como foi? Olha, eu comecei a preparação de elenco com, acho que foram 4 meses de antecedência. Eu tive uma preparação bem longa também. Foram 4 meses intensos. E desde lá, eu queria, por mim mesma, pesquisar coisas que pudessem me remeter aos anos 60, porque eu acho que a história das mulheres no Brasil durante os anos 60, 50, 40, ela já é uma historiografia difícil de encontrar, assim. Eu tive dificuldade de encontrar livros que falassem sobre as mulheres de modo geral, assim, nos anos 60. Tem um livro de uma psicóloga, se eu não me engano, acho que ela ou é psicóloga ou socióloga, que ela conta, acho que é a história das mulheres nos anos 60 no Brasil, alguma coisa assim. Só que esse livro, ele é uma base, foi uma base para mim. Eu li esse livro e ele fala bastante sobre a rotina da mulher dos anos 60, né? Aquela coisa do compromisso com o lar, de não trabalhar, de sempre optar por ficar em casa ao invés de estudar. Então, algumas coisinhas foram acontecendo, eu fui percebendo, mas para mim tinha um dado que era muito importante, que eu não encontrava de jeito nenhum um livro que pudesse falar sobre, que é a história da mulher negra nos anos 60 no Brasil. Então, essa dificuldade eu tive desde sempre, desde o começo do processo. Foi difícil, e também, não só para mim, mas para a Paty também, encontrar documentos, encontrar dados que pudessem nos dizer um pouco mais sobre quem era aquela mulher, né, que trabalhava, que muitas das vezes era empregada doméstica ou babá, ou simplesmente não tinha um emprego, tinha que ficar em casa lavando roupa, fazendo bico. Então tinham muitas coisas que não eram contadas, e a gente teve que pegar um pouquinho de cada lugar, sabe? Eu senti que eu tinha que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada
do que uma mera pesquisa de época, ou de como que elas se vestiam, ou como que elas falavam. Esse lugar do comportamento não era nem observado pelos outros em relação a mulheres pretas. Então, eu acho que eu fui muito também para uma pesquisa pessoal, né? Lembrar do que minha avó falava, minha avó que foi falecida, mas lembrar daquilo que ela falava sobre o que era os anos 60 para ela. Ela era jovem nos anos 60 também, tinha lá os seus 15, 16 anos, então fui pescando também de uma memória muito particular, assim, para compor a Ivone. É interessante isso, né? Porque a mulher branca, ela estuda uma outra parte, né? Ela já tem um conteúdo que ela só vai pesquisar comportamentos e tal. E quando você é uma mulher negra, você tem que fazer uma pesquisa que às vezes você não tem base nenhuma. Tipo, cadê a minha história? Cadê a minha representação, né? Isso que você fez é perfeito, realmente, de buscar, né, nas memórias da sua avó, de tentar ouvir de mulheres que viveram nessa época para ter essa referência. Total. Nossa, incrível. Bom, você, na segunda temporada, veio com esse plot, né, da Ivone dela ser cantora. E aí essa é uma dúvida que a gente ficou pensando, será que na primeira temporada já tinha essa possibilidade, né, da personagem ela ser uma cantora, ou foi algo que surgiu apenas na trama da segunda? Foi algo que surgiu apenas na trama da segunda. Eu acho que na primeira temporada a gente ainda tinha um lugar muito incerto do que seria a Ivone. A primeira temporada termina muito bem, termina com um salto assim na história, e tinha muitas coisas que a gente poderia fazer, mas ao mesmo tempo nada. Estava muito incerto ainda. Ela termina trabalhando no clube. Para quem não lembra, a Ivone termina a primeira temporada trabalhando no clube, ajudando a Adélia, prometendo para a Adélia que ela se aprumaria, que ela ficaria mais tranquila, que ela não daria mais trabalho. Então, isso foi combinado. E aí, logo no meio de tudo isso, assim, vendo a repercussão da série, vendo a galera curtindo e tudo mais, eu entraram em contato comigo, na verdade, o João Herbeta, que é o produtor musical da série. Ele pegou uma demo minha, uma gravação minha, de uma música do Noel Rosa, que eu ia fazer numa certa cena da primeira temporada. Uma cena que a Ivone tá segurando uma lata de água na cabeça, uma lata d'água na cabeça. Ali o script, né, o roteiro estava dizendo que ela cantaria uma música, e eu cantei. Só que isso não foi pra cena final, assim, nem rolou na primeira temporada. E aí ele lembrou disso e ele falou comigo. E aí logo depois, quando eu tive acesso ao roteiro da segunda temporada, eu levei um susto, assim, a melhor surpresa. Tipo, eles desenvolveram toda a história da Ivone com esse sonho de ser cantora. Então foi uma surpresa muito bacana, assim, poder também viver esse lugar, desse prazer que eu tenho também, dessa minha paixão também, eu canto, né, desde sempre. E encontrando também um repertório novo, né, bossa nova, o samba do morro. Então, muitas coisas foram vindo ao mesmo tempo, assim, foram rolando ao mesmo tempo. Eu fui pegando referências de tudo. Enquanto eu estava tentando resgatar referências de uma sociedade ali nos anos 60, eu estava ouvindo Elza Soares, João Gilberto, tava tipo, me dá tudo de referência. Que legal. A gente até ficou pensando nisso, né, com a Ivone e tal. Será que ela já tinha todo esse preparo para cantar, né? Ou será que ela foi se preparar, mas não, já cantava, já era o pacote completo. Exatamente isso, você já cantava, já vinha, né? Já era uma coisa que você... Sim. Nossa, que incrível! Então casou perfeito, assim. Foi um encontro, eu gosto de falar que foi um encontro mesmo, foi muito mágico. Perfeito. Bom, na segunda temporada a gente acompanha o relacionamento da Ivone com o Miltinho, né? Interpretado por Breno Ferreira. E você acha que tem aí uma referência, porque ele jogador, ela cantora, tem ali alguma referência Elza e Garrincha, você acha? Talvez? Todo mundo pergunta isso, né? É uma referência sem ser referência, assim, caiu de... Acho que foi
Da minha parte, eu desde sempre, assim, eu não tinha essa referência como um norte para atuação, nem eu, nem o Breno. A gente fez a nossa história, assim, o nosso plot cantora e jogador. Mas não deixa de ser também, né, uma referência muito próxima, porque são histórias muito parecidas. A Elsa também cantando nos festivais de música, Garrincha conquistando um monte de coisa, ganhando prêmio, ganhando campeonato. Então, tinha muita coisa ali também que eles foram pensando assim e que faz parte de uma referência, de uma imagem assim do casal preto brasileiro, né? Também é uma das primeiras imagens de um casal preto brasileiro, né? A Elza e o Garrincha. Então, acho que também tem um pouco dessa referência, mas não foi uma referência direta, assim, não foi uma escolha, por exemplo. Sim, sim. Perfeito. Bom, agora eu queria te perguntar um pouquinho da Ivone no âmbito familiar, para você descrever um pouco pra gente como você vê a sua personagem, porque nessa segunda temporada, né, ela teve mais dessa trama, tanto com o reaparecimento do pai, quanto as cenas em que ela tá sempre ali apoiando a Adélia, do lado da Adélia, a gente vê ela como uma pessoa bastante amorosa. E como que é pra você isso? A Ivone, ela tem um lugar de... A gente começa a entender um pouco melhor como que ela pensa a família, porque ela sente muita a mágoa da ausência do pai durante a infância dela. Eu acho que isso foi um dos primeiros dados que eu percebi, que eu senti, que eu levei comigo no processo de encontrar essa relação dela com a família. Ela sente muita falta do pai. Então, toda a rejeição que ela sente, que ela acha que viveu a partir dele, ela tenta devolver isso de uma maneira hostil com ele. Ela não trata bem, uma relação complicada com o pai. Ao mesmo tempo que ela colocou muito dessa relação materna com a Adélia. A Adélia meio que fez a mesma coisa. Então, a relação das duas, ela também é truncada porque ainda existe uma falta que a Adélia preenche da mãe, da presença de uma mãe na vida da Ivone. Então, ela começa a perceber que as coisas precisam acontecer do jeito dela, porque ela se sente também muito desamparada em alguns momentos. Por mais que na cabeça da Adélia, e tudo que a Adélia faz é tentar suprir as faltas da Ivone, tentar ajudar, tentar dar conselho, tentar fazer um monte de coisa, até mesmo controlar a escolha, a vida da Ivone. Então, eu acho que essa relação, ela diz muito sobre um quadro também social, de uma família preta que muitas das vezes ela é desmantelada por vários motivos, e adaptada de novo, e de novo, e de novo. Então, se não tem a mãe ali, a irmã toma conta, se não tem pai ali, tem um tio, tem alguém. Então, é sempre um rearranjo, assim, dos afetos, que eu acho que isso também forma uma personalidade. Eu acho que a personalidade da Ivone é muito carente também. Eu acho que ela quer muita atenção. E eu acho que ela começa a perceber isso e a vida vai dizendo, não é também bem assim, você não é o centro de tudo, mas você precisa ter certeza daquilo que você quer. Então, eu acho que essas coisas foram acontecendo e se desenvolvendo ao longo da temporada, principalmente quando ela começa a ter uma amizade com a Malu, né, que é a Maria Casadeval. Ali ela se sente mais independente, porque é uma escolha dela ter amiga da Malu, independente das diferenças sociais, e que ela aponta, e que ela sabe quais são, né? Ela fala que somos muito diferentes, a gente não é fácil ser mulher e negra nesse país. Ela tem total consciência da situação dela, mas ela passa ao longo da história a tomar mais maturidade com os afetos dela, né? Acho também uma relação muito bonita que não foi muito aproveitada no sentido de tempo, né? A gente vai ver essa história de se desenvolver, mas é a relação dela com a mãe do capitão, né? A dona Elsa, que também é mais uma figura que acolhe a Ivone, que está ali torcendo por ela, torcendo para que ela se ajeite, que ela encontre
as paixões. Ela sabe que a Ivone canta, então ela que incentiva a Ivone a cantar no casamento da Adélia. Então, de alguma maneira, quem está por perto da Ivone tem um certo desejo de cuidar dela, e ela tenta lidar com isso de uma maneira muito complexa, assim. Às vezes ela quer, às vezes ela não quer, às vezes ela, tipo, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha vida. Eu acho que é um pouco também muito do jovem, né? A gente, não sei, a gente também tem os nossos momentos de carência, dizer, cara, alguém precisa segurar a barra pra mim, não tá dando. Mas chega uma hora que a gente tem um rompante, fala, não, dane-se tudo, deixa eu fazer. Então, acho que isso reflete muito, assim, num retrato, assim, que é o jovem. Nossa, é muito bacana ouvir você falar da personagem, porque abre os nossos olhos para diversas coisas, né? Traz uma luz, às vezes, a coisas que a gente não capta ou que a gente não tem não tem uma profundidade maior, e que você começa, ai meu Deus, quero colocar a Ivone num potinho, assim, é muito interessante. Agora, como é que foi gravar aquela cena do teste na rádio, né, que a Ivone acaba se sentindo humilhada na situação porque não dá certo, e ela tem aquele embate com a Malu, interpretada pela Maria Casadeval. Como é que foi aquela cena com uma emoção tão forte e tal? Eu acho que foi talvez a cena mais difícil para mim nessa temporada. Foi a mais difícil. E foi também a que eu mais me preparei, eu sinto. Porque foi uma cena que foi gravada num domingo lindo, maravilhoso, assim, ensolarado, calorzaço, assim. E eu estava muito reflexiva nesse dia, não somente pela cena, mas por várias outras coisas. E aos poucos eu fui entendendo o que era estar ali para Ivone. Era o maior risco que ela estava tomando na vida dela, naquele momento, assim. Se inscrever num concurso, num lugar que ela nunca esteve, cantando para pessoas que ela nunca cantou, entrando num universo completamente diferente do dela, onde tudo pode ser tudo ou nada, então ela pode super ganhar o concurso, como não ser rejeitada. Então, ali a gente começa a ver que a Ivone, ela sente o baque, assim, da diferença social, e os medos internos começam a ganhar forma, assim, e ela fica nervosa e não consegue, e aí tudo se dá. E a Malu foi também uma pessoa que foi empurrando essa ideia para ela, foi incentivando, né? E aí ali ela coloca a diferença delas em jogo de novo. Ela coloca, não, a questão, você não está entendendo, não é somente ir lá e fazer. Tem algo muito maior, né? A gente tem medo, tem insegurança, e tem lá fora o racismo. Então tem várias coisas que impedem que a gente consiga o espaço. Então você não teve calma comigo, você não soube me esperar o meu tempo. Eu acho que essa cena foi muito difícil de fazer, mas ao mesmo tempo foi a que eu mais me senti preparada, que eu mais estava dentro dela, assim, estava me sentindo inteira, porque boa parte daquilo que a Ivone estava sentindo eu já senti como atriz, como mulher, assim. Eu já me sinto muito insegura a ponto de, assim, eu não posso errar, é a minha única chance. Se eu não conseguir fazer o meu trabalho aqui bem feito, eu não vou ser chamada para nenhum outro trabalho. Então várias coisas foram vindo à tona e me alimentando para eu viver aquele momento como se fosse o único e o último, sabe? Então, acho que foi assim que eu senti. Foi uma cena que a Maria também se emocionou muito, ela foi muito parceira comigo. Eu tenho muito essa imagem. Acabou a cena, a gente ficou deitado assim no pátio da gravação, assim, com saltos todos jogados, assim, olhando assim pro céu, falando, meu Deus, que coisa, uma cena tão rápida, mas tão intensa. Acho que foi isso, assim. Muitas coisas, muitas emoções. Dá pra notar essa intensidade. A gente vê a Ivone ali, ela tem, claro, a Malu fica forçando a barra e tal, mas aí, como ela tem toda aquela situação chata e ela se sente humilhada, ela acaba projetando tudo na Malu, assim, aí explode, né? E aí ela joga
tudo que é verdadeiro, que é real, e foi uma cena que realmente chamou atenção, né? Muito... Bom, pra gente encerrar, por último, nós vamos te pedir indicações. E aí, pra começar, a gente queria uma indicação de um filme ou uma série que tenha o protagonismo negro. I May Destroy You. Ótimo. Da HBO, com a Michaela Coel. Essa série, a gente estava falando de estereótipos, fuga dos estereótipos, matar os estereótipos. Eu vi tudo isso nessa série. Sem puxar saco, nada. É uma série surpreendente da HBO. Tem uma temporada só. E ela foi escrita, dirigida e protagonizada pela Michaela Coel. E é uma grande inspiração, assim, porque eu tenho muito desejo de escrever roteiros e atuar neles como protagonista, assim. É uma brisa que eu curto muito, é um sonho que eu tenho no cinema. E eu acho que é uma inspiração também pelo tema, né? O tema, ele vai falar com muitas mulheres. Sim, ela é perfeita, eu acho, né? Ela é ótima. Vocês já assistiram? Eu assisti, a Tamara Eu não ainda viu não, tá na minha lista. Cara, nossa, veja, Tamara, veja. É muito boa também que eu tava comentando com a Tamara, ela trabalha muito bem a questão do consentimento, né? Além dos outros tópicos, esse tópico de consentimento e esse debate atual de casos que a gente conversou. Então, é muito, muito bom. Uma outra indicação que a gente gostaria de pedir também é uma série ou filme feminista. Só um minutinho. Suspense. Da Carey Mulligan, é um novo filme dela. Promising Young Woman, alguma coisa assim? Young Woman, exato. Gente, esse eu não conheço. Promising Young Woman. É um filme maravilhoso. E ele fala de um tema que ainda, para algumas pessoas, é muito tabu, que é a vingança. Né? E ele fala de um ponto de vista de uma garota, de uma mulher de 30 anos, e ela simplesmente faz tudo o que faz e ela molda a personalidade dela porque ela tem um desejo de vingança. E eu acho que esse filme, ele é muito assim, fora do estereótipo também dos vengeance movies, assim, porque tem um motivo muito foda acontecendo, assim, ela realmente precisa fazer justiça porque não aconteceu, mas ela articula isso de um jeito assim muito fora da curva. E a atuação é maravilhosa, a trilha sonora é incrível, tem Paris Hilton na trilha, assim. Eu gosto desses mix de universos, assim, porque não é um filme não é um filme pop, mas também não é um filme cult, sabe? É um filme que tá ali dialogando com uma geração que é a nossa, da casa dos 20 aos 30, que lida com contradições também, que não é perfeita, por mais que ainda tenha muita sede de justiça. Então, acho que esse filme é um filme de temática feminista para mim, que eu recomendaria. Bom saber. Esse filme tava na lista agora, eu vou subir ele pro topo da lista para ver logo. Assistam. Ele ainda não tá oficialmente em estreia no Brasil, mas tem no nosso fantástico mundo da internet. Né? Tem sempre um jeitinho. Tem os meios alternativos, né? Não deixamos links, mas todo mundo sabe. Larissa, olha, muito, muito obrigada pela sua participação. As coisas que você falou traz muita reflexão, traz muita coisa a se pensar, a se conversar, até as referências para se assistir. Então, a gente só tem a agradecer. Foi ótimo. Gente, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço. Obrigada por trocarem comigo. É isso. Obrigada. Muito bom conversar com você de novo. Perfeito. Obrigada. Vamos se falando. Com certeza. Tchau, então. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Então, essa foi a nossa entrevista incrível com a Larissa Nunes. A gente espera que você tenha gostado e que, se não assistiu ainda Coisa Mais Linda, vá atrás de conferir, que vale a pena. Super! Também confira as nossas redes sociais, o Instagram tanto do Babu Coletivo como da Larissa Nunes. Exatamente. Bom, lembre-se que você pode seguir o nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. E o vídeo do episódio está disponível no nosso canal no YouTube. Até mais! Até!